Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E antes de mais nada, eu gostaria de novo convidar você para seguir esse canal, clicar no sininho. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, dá um joinha e deixa um comentário. Pode ser um comentário sobre se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda, ou qualquer outro tipo de comentário, até mesmo sugestão de pauta, que isso é muito bacana, que eu tô sempre aproveitando. E o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre celebridades que vivem com HIV. Celebridades de filme, das artes no geral. E antes que os meus amigos ativistas encham de comentários esse vídeo, eu vou explicar que na verdade eu não arranquei ninguém do armário, tá? Essas informações elas estão todas divulgadas, os próprios artistas divulgaram essas informações em algum momento da vida deles e por isso que elas são públicas. Então o que eu tô fazendo é só reunindo e colocando aqui pra vocês. E eu vou começar então com o Jonathan Van Ness. Conhece esse cara? Esse cara é uma das estrelas do Queer Eyes, daquele programa, lembra? Do Queer Eye for the Straight Guys. Era um programa da TV muito legal que eles pegavam um cara hétero todo desmantelado, todo desarrumado e arrumava esse cara hétero com a visão dos gays que mexiam no cabelo, mexiam na maneira dele se comportar, faziam um extreme makeover na pessoa. E ele então virava um gentleman, né? Virava uma pessoa super bacana. Então o Jonathan, ele assumiu a sorologia dele positiva. E ele fez isso em setembro de 2019, ao The New York Times, que ia fazer uma matéria sobre o livro biográfico dele chamado Over the Top. Nessa entrevista ele também falou sobre a sua vida, seus dramas, envolvimento com drogas, abusos, até mesmo abusos sexuais que ele já tinha vivido. E o que ele diz que levou ele a divulgar a sorologia dele é porque ele queria lutar contra o preconceito que as pessoas que vivem com HIV passam, e principalmente reforçado pela eleição do Trump e por todos os estigmas que ele estava o tempo todo reforçando. O próximo da lista é o Charlie Sheen. Quem não lembra dele? Charlie Sheen era a estrela daquele seriado Two and a Half Men, e ele foi depois trocado pelo Ashton Kutcher, mas não por causa do HIV, tá? Na verdade ele foi trocado por outras tretas lá dos Estados Unidos, mas o que acontece é que ele, na verdade, ele veio a público falar da sorologia dele, porque uma revista, um jornal, um site chamado National Enquirer, ele ia divulgar isso. Na verdade o Charlie Sheen, ele é conhecido há muito tempo já, né, em Hollywood, por ser uma pessoa muito fanfarrona, né? Ele é uma pessoa que aproveita muito a vida, vamos chamar assim. Então ele sempre falou muito abertamente sobre drogas, sobre sexo, inclusive sobre sexo com profissionais do sexo, trabalhadoras do sexo, e ele sempre falou isso muito abertamente. Mas num certo momento, quando essa National Enquirer ia falar sobre a vida dele, principalmente sobre o HIV, ele resolveu então divulgar à frente. É uma coisa que muitos artistas fazem e que eu acho até interessante, que antes de alguém soltar um boato que pode correr sem controle, a gente próprio diz isso antes mesmo dela falar. Então já não vira mais uma novidade. E aí todo o foco sai da revista ou do meio de comunicação para a própria pessoa. Isso é interessante também fazer. A parte positiva dessa revelação é que quando ele foi falar, ele contou que estava em tratamento e que já estava indetectável. Até especialistas dizem que, na verdade, a revelação da sorologia por Charlie foi como uma campanha que nunca foi feita pelos órgãos de saúde estadunidenses, porque, na verdade, a busca, por exemplo, por termos como preservativo, sintomas do HIV, elas subiram quase 500% no Google, e o Google teve, num único dia, mais de 2,5 milhões de buscas sobre o tema. Então isso é muito interessante, que despertou nas pessoas uma curiosidade sobre o assunto. Porém, o ponto negativo, na minha opinião, é que ele acabou entrando em alguns terrenos meio lamacentos, assim, terrenos de pesquisas pouco confiáveis, até mesmo pesquisas que estimulavam o abandono do tratamento antirretroviral para aderir a essas fórmulas. Então foram vários tipos diferentes de tratamento que ele usou contra o HIV e que na verdade não demonstraram eficácia nenhuma. Isso é muito ruim, porque pessoas que veem aquilo e têm alguma esperança de não ter que tomar os medicamentos acabam entrando pelo mesmo caminho.
O próximo da lista é o Magic Johnson. Magic Johnson era um famosíssimo jogador de basquetebol dos Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com HIV em 1991. E uma coisa muito bacana que ele trouxe é que, por ser um cara muito grande, bonito, atlético, ele desmistificou, né, aquela ideia que se tinha de que as pessoas que viviam com HIV eram pessoas que estavam morrendo da década anterior, né? Quando ele falou, estava no início da década de 80, de 90. Então ele acabou trazendo uma quebra naquela ideia de que todas as pessoas com HIV tinham que ser necessariamente pessoas com aparência doente. E algumas pessoas até especulavam que ele estava curado, porque o Magic Johnson se curou, mas na verdade ele mesmo fala nas palestras dele: eu não me curei, eu só estou fazendo o tratamento adequado. E é isso. E o próximo é o Rock Hudson. O Rock Hudson foi um famosíssimo ator de Hollywood, e ele fez vários filmes muito importantes, né? Ele é um homem muito bonito, um dos maiores galãs de Hollywood. Ele tinha 1,96 m de altura e um homem muito bonito. Fez par com Elizabeth Taylor, com um monte de pessoas famosas, muito famosas, mas que infelizmente faleceu em 1985, muito antes dos medicamentos aparecerem, né? Ainda era naquele momento inicial da epidemia, inicial 4 anos, 5 anos, né? Mas era um momento onde não se sabia muito como combater o vírus. Inclusive se especula que por causa dele, por causa da morte dele, a Elizabeth Taylor tocou toda aquela campanha que ela fez e faz ainda, né? Em Hollywood, no meio artístico, para arrecadar fundos para as pesquisas contra o HIV. Então foi uma morte, infelizmente, mas que trouxe dentro de uma pessoa famosa que tinha como tentar mudar a realidade, uma ação, né? Gerou nela uma ação. E outra pessoa nessa lista é o Mickey Blanco, é um rapper dos Estados Unidos. Ele tinha 29 anos quando ele divulgou a sorologia dele, agora em 2015, agora 5 anos atrás, mas ele já vive com HIV desde 2011. Ele divulgou num post dele no Facebook, ele começou assim: foda-se o preconceito, eu não preciso mais mentir, que não sei o que, falando um monte de coisa. Isso é muito importante porque o Mickey, especialmente, é um rapaz negro, é um rapaz rapper, então já de marginalidades ali, várias marginalidades da sociedade, e ainda vive com HIV. E quando ele trouxe essa discussão, ele inclusive até mesmo gerou uma tretazinha com algumas organizações que tinham usado a imagem dele, por exemplo, para campanha, mas na hora de colocar lá na noite de gala, por exemplo, dos eventos da Amfar, por exemplo, né, que foi o caso dele, ele simplesmente escolheram uma mulher soronegativa, entendeu? Então, assim, por que usou a imagem dele para campanha, mas não quis usar a imagem dele? Porque ele é negro? Porque ele vive com HIV? Por quê? Qual o motivo? Então ele tem uma luta muito interessante na questão da representatividade. E isso a gente sabe que representatividade importa sim. Uma pessoa muito, muito famosa foi o Freddie Mercury, que viveu com HIV. Ele era o vocalista da banda Queen, né, uma das maiores bandas do mundo, e era um ícone bissexual. Ele falava disso abertamente. Ele foi diagnosticado em 1987, ainda nos tempos negros, né, da epidemia de AIDS. Mas, na verdade, só revelou a sorologia dele em 1991, um dia antes de morrer de complicações da doença. Tanto que até no filme, no Bohemian Rhapsody, né, que é aquele filme do Queen, tem muita controvérsia, porque os ativistas de AIDS, eles disseram: poxa, o HIV teve interrompeu a carreira dele, teve uma participação tão importante na vida dele, e teve um pedaço tão pequeno no filme. Por quê? Será que existe algum interesse por trás de esconder o HIV do Fred, mesmo que já todo mundo saiba, né? Então foi uma coisa que gerou uma controvérsia, mas que enfim, tá lá. E uma curiosidade é que o ator que interpretou o Freddie Mercury no Bohemian Rhapsody foi o segundo a ganhar o Oscar por interpretar pessoas que vivem com HIV. Na verdade, foi o terceiro Oscar, se não me engano. O primeiro foi com Matthew McConaughey, que ele ganhou naquele Clube de Compras Dallas. Aí teve o Matthew e teve o Jared Leto, que era aquela mulher trans que também vivia com HIV. Então, na segunda premiação do Oscar, o rapaz que interpretou o Freddie Mercury ganhou o Oscar pela sua interpretação. Agora vamos falar do Keith Haring. Talvez você não está muito associando o nome à pessoa, talvez você nem nunca viu o rosto desse rapaz, mas ele era um artista, um grafiteiro
dos Estados Unidos, brilhante. Eu vou colocar aqui uma foto de uma arte dele que eu acho que você já viu. Uma coisa muito legal que ele teve é que ele sempre falou abertamente sobre o HIV dele, né? Então isso trouxe, inclusive ele usava a arte dele para divulgar a conscientização. Tem várias artes dele que eu já usei em peças no Super Indetectável, que ele é um cara brilhante. Na verdade, ele era um cara brilhante, né? Ele faleceu em 1990, mas toda a vida lutando muito contra o estigma e o preconceito do HIV. E agora outra mulher, é a Sylvester. Lembram-se da Sylvester? Talvez também você não está associando o nome à pessoa, mas você já deve ter cantado já ido numa festa que tem aquela música You Make Me Feel My Real. Sou péssimo cantor, gente. Mas enfim, ela é a cantora dessa música nos Estados Unidos e ela era muito conhecida pelas roupas extravagantes, a dança também muito extravagante. Ela morreu em 1988 também por causas relacionadas à AIDS e ela deixou todos os royalties das suas músicas para a luta contra a AIDS. E ela é uma figura muito importante também, que assim como o Mickey, ela também sempre associa a questão do HIV à negritude. Então são invisibilidades que ela colocava junto ali, ela questionava por que a sociedade continua insistindo que o HIV era uma doença de homens brancos e gays. E na verdade ela comprovou que não era uma doença que escolhia raça, cor e classe social, né? Ela era uma infecção que podia afetar a todos, mas algumas pessoas eram ainda mais invisibilizadas. Outro ator muito famoso era o Anthony Perkins. O Anthony, também para quem não está associando o nome à pessoa, ele era aquele assassino do Psicose, sabe? Aquele aquele filme. Ele era o assassino desse filme e ele bizarro, mas ele só soube do diagnóstico dele quando ele leu naquela revista, a mesma revista National Enquirer, aquela mesma lá de cima que falou merda, quando ele leu que a revista disse que ele tinha HIV. Aí ele falou, mas como? Eu não tenho. Aí ele fez o exame e tinha, de fato, sido infectado. O que se desconfia é que foi feito um exame de HIV antes, em outros exames que ele tinha pedido, e esse exame vazou. Então, a revista, que parece que ela é especialista em falar merda, e falar merda da vida dos outros, né? Ela acabou divulgando. Por um lado foi bom porque ele pôde procurar saber sobre algo que ele não desconfiava, mas ruim porque ele teve que acabar sendo arrancado de dentro do armário, apesar de ter escondido a sorologia dele até morrer em 1992. E nem ele nem a esposa, porque ele era casado, nem ele nem a esposa falaram nada. Ele tinha muito medo de perder papéis em Hollywood por causa do preconceito, justamente porque ele vivia com HIV, as pessoas iam saber, não iam dar papel para ele, os atores não podiam não querer encenar com ele, então também o medo do preconceito acabou colocando essa pessoa na marginalidade. Mas ele disse uma coisa muito legal, ele diz que ele aprendeu mais sobre humanidade, amor e carinho na luta contra a AIDS, nas pessoas que estavam envolvidas no cuidado com a AIDS, do que com todo o resto da vida dele, com pessoas fora do mundo da AIDS, né? Então é interessante para ver que ele já naquela época, ele já trouxe isso, dessa humanidade que tem no movimento social. E no cuidado, né? Mais que no movimento social, no cuidado do HIV como um todo. Uma outra grande personalidade é a Conchita Wurst. Quem conhece Conchita Wurst? Gente, Wurst em alemão, ela é austríaca, ela fala alemão, e Wurst é salsicha. Não sei por que ela colocou esse nome dela, mas enfim. Ela é aquela cantora barbuda, sabe qual é? Lindíssima. E ela saiu do armário do HIV, na verdade, meio que expulsa. Ela recebia chantagens do namorado dela e foi quando em 2018 ela fez um post para a internet e falou: olha, eu vivo com HIV e eu tô sendo chantageada e é isso que está acontecendo. Ela foi campeã do Eurovision de 2014, então ela é uma pessoa muito famosa aqui na Europa e as pessoas se simpatizam muito com ela. Tanto que ela foi convidada ainda em 2018 para participar da Conferência Internacional de AIDS em Amsterdã e eu estava lá e eu a vi lá no palco, fazendo uma fala bem bonita, bem sólida, e é o uso de personalidades para trazer, então, a percepção de que pessoas que vivem com HIV também podem ter uma vida saudável, independente do vírus. Outro caso de revelação do HIV que gerou um certo burburinho foi do ator Danny Pintauro. Na verdade, ele era um ator mirim,
no final da década de 1980, no final dos anos 1980, e ele revelou a sorologia dele e numa entrevista à Oprah Winfrey, sabe? A Oprah, aquela apresentadora estadunidense. Então ele disse para ela que vivia com HIV e que queria usar aquele estado sorológico dele para lutar contra o preconceito. O que não caiu muito bem foram alguns questionamentos que vieram públicos depois de alguns colegas de trabalho dele, que acabaram fazendo perguntas íntimas e totalmente desnecessárias, como por exemplo, você transa de camisinha com seu namorado? E a sua vida promíscua? Teve até uma garota que criticou ele, dizendo assim, você sabe que o HIV é uma resposta à sua vida promíscua e de abuso de drogas, né? Então assim, muito juízo de valor, mas essas pessoas todas foram duramente criticadas, mas uma pena que hoje existam pessoas que têm esse tipo de comportamento destrutivo, né? E a última figura internacional dessa lista é o Andy Bell. Conhece Andy Bell? Aquela banda Erasure, década de 80 ou 90, se não me engano. Mas se você também não tá associando o nome à pessoa, é aquele que canta aquela música assim, ó eu de novo arranhando, fazendo feio, né? I try to discover a little something to make me sweeter. I'm breaking my heart. Pois é, esse cara que é cantor dessa música e de muitos outros sucessos foi diagnosticado com HIV no fim dos anos 1990. Só que ele falou disso publicamente ao The Guardian, né, que é um jornal, um tabloide britânico, se não me engano, em 2014, onde ele falou como que a rotina dele, a vida dele com o HIV e como que ele está fazendo para também lutar contra o preconceito. Ele diz, inclusive, que o estado sorológico dele, que o HIV trouxe para ele uma sensação de se sentir muito mais vivo e corajoso diante da vida. Outra coisa muito positiva que ele tirou disso. E agora entrando para os brazucas, os brasileiros, vou começar com o Renato Russo, né, que foi um dos nomes mais conhecidos do Brasil ao morrer de causas relacionadas à AIDS. Por quê? Porque ele foi diagnosticado provavelmente em 1989, e ele era vocalista, ele foi vocalista da banda Legião Urbana, que é uma banda que eu amo de paixão e da minha época, né? E que fez muito sucesso. Só que o Renato, ele escondeu a sorologia dele até a morte, ele nunca falou sobre a sorologia dele, apesar de ter sido questionado várias vezes por muitas pessoas. Ele tinha que ter falado a sorologia dele? Óbvio que não, né? Qualquer pessoa tem o direito de guardar. Mas se a pessoa se sente confortável de falar sobre isso, eu acho que é muito importante, porque ele quebra preconceitos. Faz o que a Conchita está fazendo, faz o que o Danny está fazendo, o que o Magic Johnson está fazendo, usando a sorologia deles para tirar pessoas da clandestinidade, da obscurantismo, ou para entender essas pessoas que eles podem viver além do HIV. E ele morreu aos 36 anos em 1996, o mesmo ano que começaram a ser distribuídos os medicamentos contra a AIDS no Brasil. Outro nome dessa lista é o Lauro Corona. O Lauro Corona era um ator brasileiro muito famoso e muito bonito, era um cara conhecido no Brasil, porque ele tinha feito a novela Dancing Days, Elas por Elas, várias novelas famosas, e ele era sempre tido como galã, né, das novelas. Era um rapaz muito bonito. Ele também escondeu a sorologia dele, e pior ainda é que ele morreu em 1989 negando a doença, né? Então ele negava isso. Existiam pouquíssimos medicamentos disponíveis, mesmo assim ele tratava todos os sintomas que ele tinha com homeopatia. A gente sabe que a homeopatia ela é reconhecida inclusive pelo Ministério da Saúde, mas não contra a AIDS. Então o que acontece é que ele só usava contra os sintomas, mas infelizmente ele chegou a falecer muito jovem. Aí o jogo muda. Agora a gente vai falar de pessoas que usaram o estado sorológico para fazer muita diferença. E vamos começar pelo Cazuza. Cazuza foi um cantor muito famoso no Brasil, que descobriu o HIV em 1986, quando foi internado com pneumonia. E ele revelou seu estado sorológico em 89 para o Zeca Camargo durante uma entrevista. E ele falou para o Zeca que ele tinha, então, que ele vivia com HIV e que ele ia também usar aquilo para lutar contra preconceito. E isso ele fez até 1990, quando ele faleceu de complicações relacionadas à AIDS. O Cazuza é um caso muito especial. Apesar de eu ter muitas críticas contra ele, pelo jeito que ele lidou com tudo isso, mas as críticas são puramente opinião minha, não tem nada que eu consiga contestar
baseada em ciência dele, ele foi uma das figuras mais importantes da luta contra a AIDS no nosso país. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que trouxe essa discussão para dentro das casas. Ele era uma pessoa querida por todo mundo. Então ele veio para dentro das casas das senhorinhas, dos senhorzinhos, da mamãe, do papai. Então essas pessoas começaram a discutir sobre HIV de um jeito que nunca tinham feito antes. Então ele é, para mim, hoje a principal personalidade brasileira da luta contra o HIV. E ele trouxe, inclusive, muita gente bacana para poder lutar contra isso também. Então, para mim, Cazuza, assim, foi muito, uma pessoa muito, muito especial nessa luta e uma pessoa que me inspira muito mesmo, como eu disse mesmo, apesar das críticas. E por último, mas não menos importante, eu queria acabar com uma das pessoas mais interessantes do Brasil que viveu com HIV. Ele também faleceu, infelizmente, né? Todas as personalidades que eu apresentei do Brasil faleceram, mas o Betinho foi aquele ativista de direitos humanos e sociólogo que ficou muito famoso, apesar de ter sido diagnosticado com HIV, que ele foi infectado por uma transfusão de sangue, né? Por uma hemodiálise, ele fazia hemodiálise. Ele era muito conhecido pela luta contra a fome. Então era uma pessoa que era conhecida mundialmente justamente por tratar essas questões da fome dentro do Brasil. Ele lançou um programa, inclusive um programa muito grande, e uma coisa que mudou a vida radicalmente de muita gente. Ele foi diagnosticado em 1986 e ele fundou a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, que ainda existe, inclusive. Eu tenho vários amigos que trabalham lá e foi ele quem lançou, quem fundou essa organização para então poder trabalhar as questões científicas dentro do nosso país, fazer coleta de informações científicas, se posicionar em algumas questões muito importantes. Mas ele faleceu em 1997 também por complicações da AIDS e da insuficiência renal que todos os irmãos tinham. E para finalizar, ele comentava com bastante frequência que a AIDS mostrou para ele que era preciso comemorar a vida todas as manhãs. Bonita essa frase, né? Vou até colocar aqui no final do vídeo. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês por terem assistido esse longo vídeo até agora. Não esqueçam de seguir o canal, de clicar no sininho, de deixar um comentário. Um beijo grande para vocês e até mais. Tchau, tchau.